Os Paroleiros, todas as terças, quintas e sábados, uma nova roda de conversa bíblica e simples. Vambora, que hoje é dia de parola. Muito bom, muito bom, muito bom! Estamos aqui para o terceiro e último bloco desta Super Parola 95, dentro do tema Fundamentos, hoje falando a respeito da importância do perseverar. Primeiro e segundo bloco estão, olha, tá papo de crente isso aqui hoje, tá fenomenal, fenomenal, não só citações bíblicas, mas profecia, palavra, encorajamento, tá um negócio louco aqui, muito louco. Se eu fosse você, se você não pegou o primeiro e o segundo bloco, corre lá, assiste, porque você vai ser realmente tocado pelo Espírito de Deus, um mover de Deus muito grande aqui. Vamos chegar então nesse último bloco dessa parola, e o Paulinho ficou com uma palavra na ponta da língua na quinta-feira, e eu quero deixar você começar aqui, Paulinho. Vamos lá. Vamos lá, Arthur. Você terminou falando, né, acerca da perseverança na adversidade. Nós estamos vivendo um tempo de adversidade, né? Domingo agora, né, nós estamos gravando, hoje é dia 5, quase dia 6, né, de abril. Então, domingo, anteontem, dia 3 de abril, eu preguei uma terceira palavra intitulada O que Deus está fazendo com você no deserto. Ou o que o deserto está fazendo com você, melhor dizendo. O que o deserto está fazendo com você. Você já pregou essa palavra anteriormente já. 29 de março de 2020, 28 de março de 2021 e 3 de abril de 2022. Um intervalo de um ano, de uma para outra. Né? Eu usei esse tema para fazer uma célula, cara. Você acredita? Muito legal isso. Cara, que tremendo, né? Justamente por conta disso, nós estamos em um momento de adversidade, né? Na primeira palavra que eu preguei com esse tema lá em 2020, final de março de 2020, eu dizia assim: a gente tem mania de falar que quando a gente está passando por uma dificuldade, né? Eu estou passando por um deserto, né? O dinheiro acaba, o mês não acaba. Estou passando por um deserto. Perdi o emprego, estou passando por um deserto. Tirei uma nota ruim na faculdade, estou passando por um deserto. A gente tem a mania de atribuir dificuldades a deserto. Mas quem sabe a nossa geração, o momento que a nossa geração mais pode comparar com o deserto é esse momento de pandemia que nós já estamos encerrando, né? Graças a Deus estamos saindo dele. Mas é algo que para a nossa geração, quem sabe, mais pareceu com deserto, isolamento, não saber aonde que esse negócio vai dar, não saber quanto tempo vai durar, né? Incertezas, enfim, uma condição de total, completa dependência de Deus e de necessária perseverança. E aí, quando você falou isso lá no final do segundo bloco, Arthur, na quinta-feira, cara, ardeu no meu coração o livro do profeta Ezequiel. A abertura do livro diz assim, os primeiros 3 versículos. Diz assim: aconteceu no 30º ano, no 5º dia do 4º mês, que estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu tive visões de Deus. No 5º dia do referido mês, no 5º ano do cativeiro do rei de Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Búzio, sacerdote na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Eu preguei há algum tempo não, faz tempo, hein? Sobre esse texto, sobre essa passagem, né, fazendo um link lá com o capítulo 37, e, óbvio, eu não vou fazer, né, toda a exposição que eu fiz para chegar numa conclusão óbvia a partir desse texto. Mas você vê que Ezequiel ele coloca 2 referências, ele fala 30º ano, né, e aí ele coloca no 5º dia do 4º mês, no primeiro versículo, e lá no segundo versículo ele fala acerca do 5º ano do cativeiro do rei Joaquim. Né? Então, o que está acontecendo? Fazendo essas contas, olhando para essas referências, levando em consideração os dados históricos que a gente tem paralelos a esse texto, a gente vai entender que a primeira referência, né, o ano 30, é o ano da vida de Ezequiel. Ezequiel estava completando seus 30 anos. Não é o 30º ano do cativeiro babilônico, não é o 30º ano de algum determinado rei, porque ele está falando que está no 5º ano do rei Joaquim. É o 30º ano da vida de Ezequiel. E o 30º ano de um sacerdote, filho de sacerdote, conforme ele é identificado no versículo 3, é um ano muito importante, porque é a primeira vez que ele vai
vestir a estola sacerdotal, é a primeira vez que ele vai conduzir um momento de interpretação da lei, uma celebração legítima, uma celebração para todo o povo, digamos assim, uma celebração oficial, né, uma celebração de ofício necessário para o sacerdote. O ano 30 é muito importante, né, para esse garoto, né, jovem, que agora sai dessa idade jovem, vai entrar na sua idade adulta e começar a sua caminhada ministerial, né? E Ezequiel, ele abre esse livro dizendo assim: no meu ano 30 eu não estava no templo, no meu ano 30 eu não tinha uma estola sacerdotal, no meu ano 30 eu não tinha um rolo do livro da lei na minha mão, né? Mas ele abre dizendo: mas os céus se abriram diante de mim, eu tive visões de Deus. E por isso, a partir daqui, Ezequiel começa a profetizar a perseverança de um povo. Ele começa a profetizar a restauração de um povo. As visões, por exemplo, que Ezequiel tem ali a partir do capítulo 40, 41, visões do templo, né? Não apenas um templo físico, né? Mas toda a condição espiritual que esse templo pressupõe, né, desse templo ali no 40, 41, flui o rio, que lá no 47 a gente vai ver aquela história das águas nos calcanhares, nos joelhos, nos lombos, né, e águas que cobrem o sujeito todo. Tudo isso começa lá nesse templo, né, algo que flui de dentro para fora. Quer dizer, é lindo o que Ezequiel profetiza para o povo a partir daquilo que Deus gerou nele, em um momento que era para ser um momento de lamento, né, de choro, de tristeza, de questionamentos, né? Ezequiel não permite que estes questionamentos roubem do seu coração o seu senso de dependência de Deus. E aí o que acontece? No meio da tribulação, pela perseverança de Ezequiel, Deus confirma uma nova posição na vida dele. Aonde ele estava não tinha exercício sacerdotal, ele estava exilado. Ele estava em território estranho, ele estava naquele clima do Salmo 137, às margens dos rios da Babilônia, né? Pendurávamos as nossas harpas dos salgueiros e chorávamos. Os nativos da Babilônia chegavam para a gente e diziam assim: cantem para nós uma canção daquelas que vocês cantam ao seu Deus quando vocês estão na sua terra. Como nós cantaremos ao nosso Deus? Como nós louvaremos a Ele estando nós em terra estranha? Né? O clima era esse, o Ezequiel está lá nesse meio, né? E o que Deus está fazendo com ele pela perseverança dele? Deus está restaurando na vida de Ezequiel uma nova dimensão ministerial. Deus está dizendo: cara, pela linhagem, tudo apontava para que você fosse um sacerdote, mas eu tenho outra coisa para você. Eu vou te levantar como um profeta pela sua perseverança, para que você possa ser ferramenta da manutenção e da plantação da perseverança no meu povo. E aí o que acontece? Ezequiel começa a lançar palavras de perseverança para esse povo. Algo profético começa a se desenrolar aqui. Algo profético começa a alcançar a vida desse povo. Por quê? Porque havia um homem que se deixou ser semente daquilo que havia no coração dele na vida de outros. A minha perseverança passa a ser semente na vida de outros de uma maneira profética, à medida que eu permito que Deus me confirme, ainda que no meio da tribulação. E aí eu vou levar vocês que estamos ouvindo ao Novo Testamento, um texto que vai suportar isso que o Paulinho está falando, que Paulo dizendo a Timóteo, seu filho na fé. Porque Deus não nos deu o espírito de timidez, mas de poder e de amor e de moderação. Se nós estudarmos por que Paulo está falando isso a Timóteo, ele, o jovem pastor, ele começa a experimentar de uma perseguição do imperador, e o imperador querendo açoitá-lo, e ele começa a olhar para tudo aquilo, e aí Paulo ele começa a fazer um paralelo com ele. Ele fala: rapaz, eu já passei por mal bocado aqui, você está se pegando nisso, olha a profecia que você recebeu, olha a imposição de mãos, olha as palavras que foram liberadas sobre a sua vida. Na primeira parábola eu citei aqui uma frase de Bill Johnson sobre combater o bom combate, sendo a profecia essa arma de combate.
E aqui Paulo está dizendo o seguinte: olha, você tem que entender uma coisa sobre você, e em você existe um espírito que te empodera, que te conduz, que te empurra, que te impulsiona, que te projeta para que você não se posicione de uma forma tímida, de uma forma amedrontada. Sabe, quando nós entendemos isso, nós vamos olhar para Pedro. E Pedro, quando Jesus vira para ele e fala: ó, você vai me negar 3 vezes. E ali ele não tinha o Espírito Santo nele. E aí, quando ele é batizado no Espírito Santo, ele agora, não somente ele vai falar de Jesus, porque quando, vamos fazer um parênteses, quando ele recebe essa palavra, Jesus, ele vira para Jesus e fala assim: jamais vou te negar. E aí, a mulher vira para ele e fala: ei, peraí, você é deles lá, o teu linguajar é igual ao deles. Não tenho nada a ver com ele. Agora, cheio do Espírito Santo, ele cheio do Espírito Santo, ele cheio da unção, ele não somente agora, ele se levanta e começa a ministrar, como também ele chega para o fariseu e fala assim: você está me proibindo de falar do nome de Jesus, pois agora é que eu vou falar mesmo. Porque importa eu agradar o teu coração ou agradar o coração de Deus. Veja que quando eu e você temos o empoderamento do Espírito Santo, uma palavra profética pavimentando o meu caminho, eu vou saber aonde eu vou chegar e por isso vai gerar fé no meu coração. Então, quando o Paulinho cita o que aconteceu com o profeta, eu trago aqui para o Novo Testamento, para que você que está nos ouvindo e nos assistindo, não fique apenas pensando: ah, tudo bem, isso é na época dos profetas, isso é na época da antiga aliança. Não, isso foi na nova aliança. Paulo, ele trouxe uma palavra de encorajamento para Timóteo, falando: não negligencie a promessa, a profecia, aquilo que foi liberado sobre a sua vida. Sabe, você pode estar na mesma posição que Timóteo estava. Timóteo estava retrocedendo, Timóteo estava voltando, mas Paulo fala: não, o teu lugar não é retroceder, porque Deus, ele não se compraz naquele que retrocede. Deus, ele se alegra, ele se anima, sabe? Lá em Provérbios diz que quando nós oramos, nós animamos o coração de Deus. Então, quando eu ajo em fé, eu estou agradando o coração de Deus. Quando eu capto aquilo que Deus ele me deu com o espírito da fé, como diz o apóstolo Paulo, criei, por isso falei, eu vou caminhar naquilo. E diz depois as Escrituras que Timóteo se levanta naquilo e ele caminha nessa mesma linha. Então, assim, você que está nos ouvindo, você que está nos assistindo, deixa eu te falar uma coisa, de coração. Sabe, está na hora de você olhar para dentro de você e buscar todas as palavras que Deus, ele compartilhou contigo. E você começar a olhar e falar: por que que eu parei? Sabe, é como se um tempo novo se estabelecesse agora. Como diz lá em Atos, é um tempo de restauração de todas as coisas. E quando eu entendo esse tempo de restauração de todas as coisas, eu vou começar a andar num outro limiar. Ezequiel estava na questão da tribulação, ele estava passando por uma luta, ele estava passando por uma adversidade. Ei, mas houve um renovo. E a palavra do Senhor diz que ele derramaria sobre toda a carne o renovo. E Deus está derramando do renovo. Porque nós estamos na dispensação da graça, nós estamos na dispensação do Espírito Santo. E vou te falar uma coisa: os céus estão abertos. E não está faltando o azeite para derramar sobre nós. Então eu quero te encorajar. Porque assim como Timóteo foi encorajado, sabe, você não recebeu espírito de covardia, de timidez, mas você recebeu um espírito de poder, de amor e de equilíbrio ou moderação. Aquilo que tem te parado hoje, nós decretamos o fim disso na sua vida, para que você avance, para que você seja impulsionado, para que você atinja os objetivos que Deus tem para a sua vida. Porque a palavra do Senhor vai dizer que é melhor estar no fim do que no começo das coisas. E sabe de uma coisa? Volto a dizer o que eu falei no bloco passado. O apóstolo Paulo diz lá em Efésios que nós devemos ser imitadores de Deus. E em Salmos vai dizer que Deus, ele ri dos nossos inimigos. Então que tal você começar a dar gargalhadas, sabendo
que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Aleluia. Você estava falando aqui, Will, me veio no coração assim, a importância da gente transbordar. Né? Você estava pegando o texto do apóstolo Paulo falando de Timóteo, eu estava com o texto aberto aqui, de 2 Timóteo 3, versículo 10, ele fala assim: tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor e perseverança. Olha só que coisa maluca, cara. A gente tem um poder de estar transbordando e influenciando outras pessoas. Timóteo andava tão perto de Paulo que ele começou a perceber, a copiar uma série de atributos aqui de Paulo, né? Você tem seguido de perto e você tem reproduzido o meu ensino, o meu propósito, a minha fé e a minha perseverança. Você falou uma coisa que realmente tocou assim no meu coração muito, muito fundo hoje, Will. Quando a gente tem esse propósito, esse senso de propósito no nosso coração, é impossível a gente não transformar, e eu quero usar essa palavra assim com muito cuidado, né? E não contaminar outras pessoas. Quando Deus está levantando você, e aí eu vou pegar esse gancho do texto de Ezequiel que o Paulinho falou, a gente já usou essa expressão algumas vezes, mas eu quero fazer questão de repetir hoje para você que está nos ouvindo. Você é a resposta para essa geração. Você é a resposta da oração de muitas pessoas que estão hoje clamando a Deus e falando assim: Deus, eu preciso de alguém que me impulsione. Eu preciso de alguém que caminhe do meu lado e me ajude nesse meu momento. Quando você se coloca numa condição de perseverança, quando você se coloca numa posição de fé, não é somente você que está sendo beneficiado. Todos os que estão à tua volta estão sendo beneficiados junto com você, com a sua atitude. Porque a sua atitude de perseverança vai tocar no coração de outras pessoas. E aí eu vou usar agora um termo legal que o Silvio fala: ei, Deus não está tocando só você. Deus está tocando você para você salgar aquilo que está em volta de você. Existem pessoas à sua volta que estão esperando pela sua manifestação. Existem pessoas em volta que estão esperando o seu posicionamento, de olhar em volta e falar assim: é possível, Deus vai fazer, porque Ele me disse que faria. Nós temos que hoje levantar uma geração, meninos, de pessoas perseverantes, pessoas que não tenham só o impulso de querer ir sozinho, mas que queiram levar outras pessoas junto com ele. Nós somos chamados para influenciar uma geração, e hoje talvez esse vídeo esteja sendo um romper para que todas as pessoas que assistam a gente em qualquer dia, em qualquer horário, daqui um ano, daqui um mês, não sei, mas essa palavra vai tocar quem está ouvindo agora e dizer assim: ainda não acabou. Ainda não acabou. Deus ainda tem mais para você. Deus ainda tem algo para ser derramado sobre você. Você só precisa tomar posse, se posicionar a respeito disso. E aí eu quero finalizar essa minha fala aqui dentro daquela ilustração da corrida, né? Do corredor de maratona, do corredor que tem uma longa jornada pela frente. Me veio a ilustração na cabeça dos corredores. Eu nunca vi um corredor de maratona de calça jeans e mochila. Muito pelo contrário, ele se despe de tudo aquilo que é embaraço, ele se despe de tudo aquilo que impede a livre movimentação dele, para que ele esteja o mais livre possível, para poder desempenhar da melhor forma, ter a melhor performance, ter o menor gasto de energia. As pessoas estão olhando para a gente hoje, meninos, estão olhando assim, estão falando assim: cara, se eles estão voando dessa forma, estão dizendo que é possível, então eu vou me inspirar nesses homens. Então, a gente tem que mostrar para essas pessoas que existe, sim, a possibilidade de você se desfazer de todo embaraço. É tempo de você se desfazer dos seus embaraços. Existe uma jornada aguardando por você. Existe uma carreira que está te aguardando. E a gente, muitas vezes, fica se prendendo a coisas, a dogmas, a sofismas dentro da mente, a pensamentos que são limitadores, e que isso tem impedido o povo de Deus de avançar com ousadia, de avançar com intrepidez. É tempo da gente se livrar de todos os embaraços. Existe uma jornada que nos está sendo proposta. E a gente precisa agarrar a isso com fé. Cara, só para corroborar com o que você falou, Arthur, com o que o Wilson colocou também, em Hebreus capítulo 10, lá no verso 39, o último versículo de Hebreus 10,
A palavra fala assim: nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a conservação da alma. Cara, quem Deus usa? Quem Deus usa é o curado. Quem Deus usa é aquele que tem a alma curada, é aquele que tem a alma preservada. E a palavra diz que a preservação da alma é resultado, é fruto da perseverança, é fruto do não retroceder, é fruto do avançar, né? Então, só para corroborar mesmo com aquilo que você acabou de colocar, né? E já que eu estou com a Bíblia aberta em Hebreus aqui, você parafraseou o texto que eu vou ler agora, né? Hebreus 12, versos 1 e 2, quando a palavra diz: portanto também, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou, perseverou diante da cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Gente curada é gente que persevera. Amém, gente. Vamos então chegar ao final daqui dessa parábola 95. Então, dentro do tema Fundamentos, hoje vamos sobre perseverança. E, Paulinho, eu quero fazer uma sugestão aqui para o nosso Paroleiros Store, para a gente fazer aqui um compêndio, fazer um resumo de trocadilhos e expressões do Ilcinho. Cada parola, ele vem com uma expressão nova, com uma coisa nova. Cara, semana passada uma pessoa me parou na rua e disse assim: quando eu escutei o Mente Brilhante falando que azedou o pé do frango, eu não consegui ouvir mais nada, foi só risada dali para frente. Hoje ele veio com o do mato não sai cachorro. Cada semana é uma expressão nova. Lançar um e-book, expressões do Mente Brilhante, o que você acha? Além de a cada semana um novo sorriso, cada semana uma nova expressão. É um negócio doido. Você esqueceu do pé de jaca. Fiz da jaca uma pantera. Eu não tenho culpa que vocês têm uma restrição nas expressões. Eu não tenho Sensacional. culpa. Um vernáculo limitado. Gente, fiquem com Deus. Semana que vem a gente está de volta. Ainda dentro do tema Fundamentos, vamos falar sobre um outro aspecto. E eu tenho certeza que você vai estar aqui com a gente na próxima terça. Grande abraço. Tchau, meninos. Bom demais estar com vocês de novo. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.